Olá, pessoal, e bem-vindos a este terceiro episódio deste podcast em português, onde vocês podem treinar o vosso ouvido e talvez aprender coisas novas. Esperemos que sim. Este podcast é perfeito para quem já entenda português, mas que não seja muito avançado. Depois digam-me no final se entenderam tudo o que eu vou dizer. Então, neste terceiro episódio, eu queria falar sobre percursos da vida, sejam eles profissionais ou pessoais e por aí em diante. Eu queria falar sobre o meu percurso profissional e um pouco sobre o meu percurso académico e depois queria saber dos vossos, se são semelhantes ao meu, se são completamente opostos ou se não têm um percurso. Também é possível, ok? Saber o que eu queria fazer da vida ou que tipo de trabalho eu queria ter sempre foi uma dúvida grande para mim. Eu tinha noção das disciplinas que eu gostava e das coisas a que eu era boa, mas não havia nada a que eu me destacasse a sério. E eu sempre disse que não queria ser professora. Eu tornei-me professora por acaso. Primeiro fui professora de inglês e depois de português, mas nunca oficialmente. E é por isso que eu não me considero uma professora a sério. Eu sou alguém que ajuda os estrangeiros, como vocês, a compreenderem o português e a praticá-lo e, com sorte, a ensiná-lo também. O meu plano nunca foi ensinar português a não nativos, como faço agora. Isso simplesmente aconteceu. Eu não o planeei. O meu plano era ser tradutora e arranjar trabalho na minha área, que era a área de tradução. Eu era tradutora e sou tradutora, tecnicamente. Eu fui para a universidade para ser tradutora porque eu queria traduzir filmes e séries. Eu queria maioritariamente traduzir conteúdo audiovisual. E é curioso que eu até me candidatei para ser tradutora na União Europeia. Eu fiz testes e tudo, mas acabei por não ser aceite. Teria de ir viver para Bruxelas ou Luxemburgo e ia ganhar bastante dinheiro, mas eu logo percebi que aquela não era a vida para mim. Mas imaginem se tivesse sido aceite. Este canal de YouTube não existia e depois vocês iam aprender português com quem? Hum? Então, para ser tradutora, eu tirei uma licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias, esse é o nome do curso, e eu só tinha aulas em inglês e espanhol, porque a minha major era inglês e a minha minor era espanhol avançado. E major e minor eram e são termos utilizados na licenciatura. Eu não estou a dizer termos em inglês só porque me apetece, ok? Ou seja, eu tinha cadeiras relacionadas com a minha minor de inglês, eu tinha inglês, aulas da língua, tinha linguística inglesa, literatura inglesa e outras cadeiras, e depois tinha cadeiras relacionadas com a minha minor de espanhol avançado. E também tinha aulas de espanhol a um nível mais avançado, tinha literatura e cultura espanhola e outras cadeiras também. Só no primeiro semestre do primeiro ano é que tive cadeiras em português e depois no terceiro ano também tive cadeiras em português, mas eram opcionais e não eram muitas cadeiras em geral. E depois disso tirei um mestrado em tradução e aí tinha tradução de inglês e espanhol para e a partir de português, porque essas eram as minhas línguas de trabalho, português, inglês e espanhol, ou seja, eu traduzia de português para inglês ou para espanhol e vice-versa. Tinha tradução audiovisual para aprender a traduzir os filmes e séries que eu tanto queria e
Eu tinha uma cadeira que eu odiava, aquilo parecia mais engenharia informática do que tradução, e depois tinha a minha cadeira favorita, que era terminologia. E terminologia foi o que eu pensava que linguística ia ser. Era muito interessante, eu gostei muito. Nós estudávamos as relações que as palavras tinham entre si numa frase. E isto é o que o dicionário Infopédia diz sobre a linguística, a terminologia, a sintaxe, é tudo a mesma coisa. E isto tornava-nos melhores tradutores, porque aprendemos que não se traduz uma frase palavra a palavra, mas sim como um conjunto. Uma boa tradução transmite o que uma frase quer dizer, o que uma frase significa na língua original, e não a traduz palavra a palavra. Por exemplo, a frase em inglês "It's up to you" significa "depende de ti" em português. Mas se eu traduzisse isto literalmente, palavra a palavra, esta frase em português não teria sentido nenhum. A base da terminologia era isto. E eu gostei muito de estudar isto, e era algo que eu já entendia, que eu já sabia, mas sobre o qual eu não me conseguia expressar. E no final eu fiz a minha tese e defendia. Esta é a minha tese, que me provocou muita ansiedade, deu-me muitos ataques de pânico, e a minha ansiedade estava num pico durante esta altura, durante o mestrado, que coincidiu com a pandemia, então foi tudo junto, não ajudou, mas felizmente eu trabalhei em mim mesma, na minha mente, e já me curei disso. Já estou bem, já não tenho ansiedade. Mas pronto, os 6 anos que eu passei na universidade prepararam-me apenas e somente para trabalhar e estar envolvida no mundo das línguas, quer seja a ensiná-las, a entendê-las ou a traduzi-las. Então, aqui estou eu, não é? Aqui estou eu com vocês. Eu sempre quis traduzir, então comecei a trabalhar como tradutora freelancer, ou seja, por conta própria. Até tive um estágio onde pude traduzir séries e filmes como treino, mas eu odiei trabalhar como tradutora. E porquê? Porque era uma seca para mim, claro, era uma seca para mim. E também é difícil trabalhar nesta área, é complicado darem-te uma oportunidade. Nenhumas das minhas colegas próximas de mestrado e licenciatura conseguiram um trabalho como tradutoras, nenhuma conseguiu. Então, claramente não era um problema só meu, dá para ver que é um problema geral da área. Nenhuma empresa nos queria dar uma oportunidade ou apostar um pouco em nós. Tínhamos logo de ser extremamente boas e ser super rápidas a traduzir, e quando estamos a começar, quando somos novatas, isso é bastante difícil. E há muitas sub-áreas dentro da tradução. Há a tradução literária, a tradução técnica, a tradução jurídica. Essa é horrível, e há mais, mas a única coisa que eu gostei efetivamente de traduzir foram uma espécie de livros com atividades para crianças, diários, que eu traduzi e tenho aqui comigo, e têm o meu nome, diz traduzido por Diana e o meu apelido, vou-vos mostrar. Estes foram os diários que eu traduzi e fiquei muito contente e orgulhosa de mim por ter algo publicado com o meu nome. Então, eu acho que no futuro vou tentar entrar outra vez na área da tradução literária, e vai ser muito difícil porque não tenho muita experiência e já estou há alguns anos sem traduzir, mas nada é impossível. Nada é impossível, e como dizemos em português, a esperança é a última a morrer. É uma expressão e quer dizer que quando já não temos mais nada, temos sempre a esperança. Ou seja, essa é a última a desaparecer. E quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu decidi que já era adulta o suficiente para começar a trabalhar.
eu tinha 21 anos, então o meu primeiro trabalho foi num supermercado popular em Portugal. Eu trabalhei lá como caixa e odiei. Odiei trabalhar no atendimento ao público. Eu lidava com muitos clientes, claro, era caixa, e tantos, mas tantos clientes eram horríveis e antipáticos. Claro que havia clientes simpáticos e queridos, mas esses eram raros, infelizmente. A maioria dos clientes era indiferente, não eram bons nem maus, e os restantes, ou outros, muitos deles, não eram muito simpáticos. Então, antes do Covid ter chegado a Portugal, eu decidi terminar o meu contrato com eles e ainda bem que o fiz para a minha sanidade mental, para bem da minha sanidade mental. Durante a minha procura de emprego, eu candidatei-me muitas vezes a empregos dentro da área do atendimento ao público, como nos call centers, mas aquilo não é mesmo para mim, eu não consigo fazer aquele tipo de trabalho. Então eu acabei sempre por estar e trabalhar nesta área das línguas, seja a traduzi-las ou a ensiná-las. E eu nunca fiz mais nada para além disto tudo que já vos disse. Portanto, eu comecei a dar aulas de inglês a crianças e adolescentes portugueses numa cidade perto da minha e depois dei aulas de inglês no italki, tanto a portugueses como a estrangeiros, e também dava aulas de inglês empresarial a funcionários portugueses e espanhóis de certas empresas. Só depois disso é que comecei a dar aulas de português, primeiro no italki e depois em nome próprio. Para terminar, eu queria dizer que definitivamente o meu percurso profissional alterou a minha vida pessoal, porque eu tenho muita liberdade, eu sou a minha própria chefe, eu posso trabalhar onde eu quiser e eu adoro trabalhar em casa, adoro não ter de conduzir todos os dias para ir para um escritório, porque eu fiz isso em 2023, quando trabalhei em Famalicão, naquela cidade que vos falei, onde dava aulas de inglês aos miúdos, e eu demorava 30 minutos, meia hora para chegar lá e outra meia hora para vir para casa. E para além desta experiência, eu tive outras pequenas experiências em que tinha de conduzir para o escritório ou para outra cidade e não era feliz desta forma. E não era tanto a questão de conduzir até o trabalho, era o facto de trabalhar para outra pessoa. Eu não gostei disso. Não gostei disso, por isso aconteceu eu tornar-me a minha própria chefe, lá está, não planeei, mas ainda bem que aconteceu. E não sei, às vezes ainda me sinto um pouco perdida, para ser honesta com vocês, mas eu tenho fé que vou conseguir alcançar tudo o que eu quero e vou conseguir criar o que eu quero com este canal e fora deste canal e também com o vosso apoio. Vocês verem estes vídeos é muito importante para mim e ajuda-me imenso, por isso, obrigada. Vejo-vos no próximo vídeo e até lá, tchau e beijinhos!